existe um mito, né, dizendo que a grande diversificação faz com que você chegue mais perto do risco sistêmico. O risco sistêmico seria talvez aquele que teria a menor volatilidade da carteira. E vocês conseguem, com uma carteira menos diversificada, né, com 10, 12 ativos, conseguem ter uma das vols mais baixas do mercado. Por isso que eu fiquei um pouco surpreso. Eu tinha quase certeza que você ia falar que tinha, assim, 30 ativos na carteira, 35, e por isso que tem a vol mais baixa, mas é exatamente o contrário. Me chamou a atenção. Inclusive, a carteira deles aqui, 70% da carteira é composta de 7 ativos, pelo menos até a última questão da CVM dos 3 meses aí. Eu acho interessante, daqui a pouco eu vou mostrar a carteira, e a gente até comenta de algumas posições, mas eu acho que talvez seja interessante agora, Camilo, a gente entrar um pouco mais nessa parte do risco de uma ação. Você falou, a gente avalia o risco aqui, tem a margem de segurança, 40% talvez a empresas mais arriscadas, 25% menos arriscadas, mas como que vocês avaliam? Tem uma metodologia para avaliar o risco? Como é que funciona isso? É ótimo, porque acho que a avaliação ali do valor justo, claro, tem todo um processo de análise detalhado, enfim, que obviamente tem que ser o diferencial, é importante, mas acho que boa parte da audiência talvez já entenda, quem já está há algum tempo, como é que é feito. A lógica geral é um modelo de fluxo de caixa normal, mas a pergunta do risco é muito boa, porque ela é menos óbvia, né? Como é feita, ela é uma coisa mais particular. A gente tem um modelo proprietário de risco, não é ciência de foguete, não é rocket science, mas é um modelo que a gente desenvolveu internamente. E naquele negócio que eu estava falando de ser muito processual, a gente vai vendo como é que ele vai funcionando e vai aprimorando. A lógica geral desse modelo é que a gente considera 4 grandes dimensões para dar a nossa nota de risco. E depois a gente pondera essas dimensões. Não vou entrar muito na matemática aqui, porque eu gosto um pouquinho de matemática, se deixar eu me empolgo. Mas imagina que é uma média harmônica. Então, assim, se tiver uma nota ruim de risco numa dessas dimensões, a nota da empresa vai ser ruim. Tá? Então, ela pega pelo pior. Então, a gente vai pegar aquelas 4 dimensões ali. Se ela for mal numa, a nota de risco dela é ruim, a gente vai exigir muita margem de desconto e não vai ser grande. Quais são essas 4 dimensões? Depois, obviamente, cada dessas quebra em várias outras. As 4 dimensões são: a primeira, que a gente chama assim, qual o risco da gente estar errado? Ou seja, fiz o valuation, aquele dos R$100 lá, né? Fui analisar, chegar nos R$100. Qual o risco de estar errado? Isso é função de várias subcategorias. Algumas quantitativas, outras qualitativas que a gente transforma em número. Mas para dar uma ideia, depende do setor, né? Uma coisa depende do setor. A chance de a gente errar o valuation de uma empresa de transmissão de energia, que é previsível, é menor do que de errar de uma startup de tecnologia. Com certeza tem um grau de segurança. Depende do tempo que a gente conhece a empresa. Se é uma empresa que a gente conhece há 8, 10 anos que está lá, tem uma chance menor da gente errar do que uma empresa que a gente conhece há mais tempo. Uma empresa que é muito alavancada tem uma chance maior de você errar o resultado equity dela, né? A parte que é do acionista, porque um errinho pequeno na parte operacional, como diz o nome, alavanca o erro na parte. Então, a primeira dimensão é essa, a dimensão de risco. Qual a chance da gente estar errado? Quão errado a gente vai estar? Errado todo mundo está, né? Mas qual é o tamanho do erro? Então, a primeira dimensão é chance de estar errado. Variação, né? Mas, tecnicamente, lá a gente chama variação do IV, chama de variação do equity. Bom, essa é uma. A segunda é governança. E aqui, por governança, eu vou gastar um minutinho para explicar, porque é um pouquinho diferente do que se tem por governança normalmente. Não é governança no sentido de quão bem gerida é a empresa. Isso, inclusive, está lá naquele primeiro critério lá de chance de a gente errar o valuation para cima ou para baixo. Esse segundo governança é o seguinte: quando a gente faz um valuation, aqueles R$100 da ação, quase todo mundo, eu acho, nós também, a gente faz geralmente assim: olha, essa empresa vale R$1 bilhão e ela tem 10 milhões de ações. Então, eu divido 1 bilhão por 10 milhões e digo, cada ação vale R$100. Eu estou imaginando só uma classe. Isso é verdade? Depende. Se você é um minoritário, isso pode não ser verdade. O controlador, de muitos jeitos, alguns legais até, outros no limite da legalidade, às vezes até ilegalmente, fica com um valor maior da ação. Às vezes via remunerações maiores, às vezes via aproveitar um momento para fazer um fechamento de capital quando a empresa está baixa, uma diluição do minoritário, até ilegalidades, às vezes. Tem coisas que são ilegais. Mas por um jeito ou por outro, muitas vezes o controlador se apropria de um pedaço que é maior que o share dele, que a participação dele na empresa. Consequentemente, você, como minoritário, não fica com o seu tamanho proporcional. Então, essa dimensão governança é o seguinte: qual a probabilidade de eu, como minoritário, ficar com a participação que eu mereço dessa empresa? Se eu acertei lá em cima, ou qual o risco de eu não ficar? Do controlador ficar com alguma parte maior do que eu, como minoritário. Esse é o segundo. A terceira é um risco de timing, e aqui a história é a seguinte: a gente não compra uma ação porque ela vai subir ou porque vai cair, tá? Ela tem que estar lá nos
Se eu avaliei por R$100, ela tem que ter aquela margem de desconto de 30%, 35%. Mas se ela cumpriu todos os critérios, o tamanho da posição que eu vou fazer, e até a margem, pode ser um pouco maior. Se a gente acreditar que aquela ação vai subir muito rápido, ou tem uma tendência muito grande, a gente já conhece a empresa, de vir resultado muito bom, eu posso segurar um pouquinho mais a compra, exigir um pouco mais de margem, se a gente acha que no curto prazo tem um pouco mais de tendências negativas pelo que a gente está vendo. Então, obviamente, o que a gente acredita que está vendo que o mercado não esteja vendo, né? Senão já vai estar precificado. Então, o terceiro é time e o quarto é liquidez, que dá, obviamente, o nosso risco de conseguir entrar e sair da posição nos momentos que quando a gente quiser fazer isso, né? Então, pega essas 4, faz uma salada, média harmônica, matemática para cá, matemática para lá, e como eu falei, se ela for ruim numa dessas 4 dimensões, a nota é ruim. Se ela for boa, razoavelmente boa em todas elas, ou não for ruim em nenhuma, ela fica com uma nota maior. Notas maiores, que significam menos risco, exigem margem de segurança menor e potencial tamanho de posição maior. O tamanho da posição é uma função da nota de risco e do nível de desconto que a gente encontrou.